Programa show de bola agora diário aqui para você no canal Ale Moraes Veículos da História. De segunda-feira, hoje nós vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro. Então nós tivemos as partidas desde o sábado. No sábado foram 3 jogos. Nós tivemos a vitória da equipe do Flamengo sobre o Botafogo, grande clássico. Bruno Henrique decisivo. O Bruno Henrique é um jogador espetacular, né? Um jogador contundente, que sempre faz a sua jogada, né? A sua arte em direção ao gol. E isso é muito legal, muito interessante. É um jogador que todo clube gostaria de ter no elenco, né? Um cara de verdade decisivo e que não está preocupado só em dar o seu espetáculo particular, mas sim contribuir para a equipe. Então, ótima vitória do Flamengo sobre o Botafogo, foi um jogo bem equilibrado, teve um gol contra logo no comecinho do jogo, que prejudicou ali o início do jogo do Botafogo, mas depois o Botafogo se assentou, teve a volta do Tiquinho Soares e a vitória por 2-1, esse sem dúvida alguma foi o principal jogo dessa rodada. Depois nós tivemos o empate em 0-0 da equipe do Goiás contra o Inter e o empate de 1-1 do Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense, jogo lá no Paraná, né? Então 1-1 e mais uma vez gol do Vitor Roque. Passando para o domingo, nós tivemos a vitória de 2-0 às 11 da manhã do Grêmio contra a equipe do Cuiabá, mais um gol do Soares no Campeonato Brasileiro. E aqui no futebol brasileiro, o Soares completamente acima da média, mesmo já com a idade avançada, com os problemas físicos, mas ele sempre consegue se destacar muito bem. Passando para as 4 da tarde, tivemos o clássico paulista, Palmeiras e Corinthians, no estádio do Corinthians, e a partida terminou 0-0 com uma defesa do Everton no primeiro tempo, ali no finalzinho do primeiro tempo, e depois uma defesa espetacular do Cássio no finalzinho do jogo. Os dois goleiros aí garantiram o resultado 0-0. Foi uma partida bem abaixo da expectativa. Ainda no mesmo horário, o Fluminense no finalzinho do jogo conseguiu vencer o Fortaleza por 1-0. Passando para as 18h30, nós tivemos Bahia e Vasco empatando 1-1, um jogo até bem movimentado, a estreia do Payet na equipe do Vasco, entrou no segundo tempo, e você já percebe que é um cara que, pelo futebol que ele apresentou ao longo da sua carreira, vai contribuir muito para a equipe do Vasco. O Santos perdeu para o América por 2-0, esperavam um resultado melhor do Santos nessa partida, o Santos precisa melhorar muito, perdeu por 2-0 aí para a equipe do América, mesmo fora de casa. Era uma expectativa que a equipe do Santos jogasse um pouquinho melhor, e o campeonato vai avançando, o Santos precisa sair dessa situação. E para finalizar, nós tivemos Cruzeiro e Bragantino empatando em 0-0. Então 0-0 para Cruzeiro e Bragantino. O campeonato agora vai ficar parado por causa dos jogos da seleção. Só vai voltar agora no dia 13 de setembro. Serão 10 dias aí de descanso para as equipes, descanso e se preparar um pouquinho melhor aí para a reta final do campeonato. O Botafogo continua líder com 51 pontos, como o Palmeiras empatou, a diferença ficou em 10 pontos agora, o Palmeiras diminuiu apenas 1 ponto, o Palmeiras está com 41, empatados na terceira e na quarta colocação estão as equipes do Grêmio e do Flamengo. O Grêmio tem um jogo a menos, pode chegar a 42 e diminuir essa vantagem aí com o Botafogo para 9 pontos. Então, esse é o programa Show de Bola agora diário aqui. No sábado nós depois vamos fazer uma edição com todos os vídeos da semana. Amanhã a gente vai falar sobre os campeonatos internacionais que já estão rolando, acontecendo aí. E na quarta-feira a gente fala sobre Champions League. Então, forte abraço a todos. Até amanhã, programa Show de Bola. Tchau, tchau. E aí, vamos para mais um programa Show de Bola aqui, nesse dia 5 de setembro de 2023. Vamos falar um pouquinho dos campeonatos internacionais hoje. Alguns dos campeonatos internacionais, os principais aí do mundo. Começando por ele, pelo campeonato inglês.
Nós temos nesse momento a equipe do Manchester City com 12 pontos na primeira colocação, o Tottenham em segundo com 10 pontos, empatado com a equipe do Liverpool, o West Ham em quarto também com 10 e o Arsenal também com 10 pontos na quinta colocação. E em sexto está a equipe do Brighton. Campeonato começando, apenas 4 rodadas, mas a gente já vê aí a equipe do Manchester City com 4 vitórias. O grande artilheiro aí do momento, o Haaland, já fez 3 gols na última partida, já é o artilheiro do campeonato com 6 gols em apenas 4 jogos. Então o campeonato inglês começa na mesma tocada do ano passado. Tivemos um grande jogo no último final de semana entre Manchester United e a equipe do Arsenal. O Arsenal em casa venceu por 3-1, e aí o campeonato inglês a gente sempre fica ligadão nele. Outro campeonato aí que a gente vai observar agora é o campeonato espanhol. A equipe do Real Madrid, 100%, em primeiro com 12 pontos. Teve o Vinícius Júnior que se contundiu, principal jogador provavelmente da Europa no momento. Está machucado, mas mesmo assim o Real Madrid conseguiu as 4 vitórias nesses 4 primeiros jogos, fazendo 12 pontos. Segundo veio o Girona com 10 e o Barcelona também com 10. Atlético de Madrid com 7 pontos na quarta colocação. Atlético de Bilbao em quinto, empatado com o Cádiz também com 7 pontos. Então, também campeonato começando, tem muita água para passar por debaixo desta ponte ainda. Campeonato espanhol sempre com muita visibilidade. Campeonato italiano tem a Internazionale em primeiro com 9, empatado com o Milan, né? Os dois times ali de Milão na primeira colocação nesse momento. A Juventus em terceiro com 7, o Lecce vem em quarto com 7 pontos, Atalanta e Napoli com 6 pontos aí no campeonato italiano. A gente já vê a Inter, o Milan e a Juventus ali já nas primeiras colocações, embora os campeonatos também, o campeonato italiano também só começando, e a equipe do Napoli também ali em sexto, o Napoli que foi campeão do último campeonato italiano que está apenas ainda na terceira rodada. Agora o campeonato alemão, que olha, o campeonato alemão está tendo muito gol, jogos espetaculares. Se você puder acompanhar, é um campeonato que vale a pena. Então tem nesse momento o Bayer Leverkusen com 9, empatado com o Bayern de Munique, o Stuttgart com 6 pontos, o RB Leipzig também com 6, o Union Berlin com 6 pontos e o Hoffenheim com 6 pontos também. Também 3 rodadas para o campeonato alemão. E agora o campeonato do momento que a gente não pode ficar sem falar, que é o campeonato saudita. Então, primeiro colocado aí com 13 pontos em 5 jogos, o Al Hilal, o time do Neymar, ainda não estreou, mas está na primeira colocação, surpreendendo na segunda. O Al Tawon está aí na segunda colocação também com 13 pontos. O Al Ittihad está em terceiro com 12 pontos. O Al Ahly, tradicionalíssimo Al Ahly, só que nesse momento as grandes contratações acabaram sendo de outras equipes, como o Al Ittihad, que tem jogadores incríveis ali como o Benzema e como o Romarinho, que já estava nele, né? Então o Al Ahly que está em quarto com 12 com o Al Ittihad. O Al Ettifaq está na quinta colocação com 10, e o time do Cristiano Ronaldo, o Al Nassr, está com 9 pontos na sexta colocação, mas vem crescendo, venceu os 3 últimos jogos. Tivemos uma partida incrível aí no último final de semana. Olha só, partida incrível do futebol saudita. O Al Hilal enfrentando o Al Ittihad 4-3, um jogão. Então, a gente sempre vai estar trazendo informações para vocês aqui do campeonato saudita também no programa Show de Bola. Então, os campeonatos internacionais, esses que a gente traz aqui para vocês. Amanhã vou falar sobre a escalação e os jogos da seleção brasileira e também sobre a Série B e a Série C do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão, e também a Série D. Tem alguns paulistas aí que se destacaram e até que já conseguiu o acesso para a divisão superior. Então amanhã eu vou falar disso e da convocação da seleção brasileira. Forte abraço a todos, programa Show de Bola agora é diário, siga aí, se inscreva no YouTube, curta os vídeos, compartilhe, programa Show de Bola aqui no canal Ale Moraes, Veículos da História.
Então vamos lá, programa show de bola desse dia 6 de setembro de 2023, amanhã é feriado da Independência. Então vamos falar um pouquinho de seleção brasileira, como nós prometemos hoje, e amanhã eu falo da Série B, Série C e Série D do Campeonato Brasileiro. Então vamos falar um pouquinho sobre a convocação da seleção, os nomes que foram convocados. Então, os goleiros foram o Alisson, o Ederson e o Bento do Atlético Paranaense. O Bento foi cortado e o Lucas Perry do Botafogo acabou assumindo aí a vaga dele. Nas laterais nós temos o Renan Lodge do Olympique, o Caio Henrique do Mônaco, o Danilo da Juventus e o Wanderson do Mônaco da França também. Na zaga nós temos o Ibanez do Al-Ahly da Arábia Saudita, o Gabriel Magalhães do Arsenal, o Marquinhos do PSG e o Nino do Fluminense. Nino do Fluminense é o zagueiro que completa aí. Então vamos dar uma olhadinha nessa zaga que foi convocada pelo Fernando Diniz. Nós temos nada mais nada menos que 4 jogadores que atuam na França aí nessa zaga. Então a base da seleção francesa aí, a base da seleção brasileira, os jogadores que estão na França, o Renan Lodge, o Caio Henrique, o Marquinhos e também o Wanderson do Mônaco. Nós temos os 2 goleiros que estão na Inglaterra, né, o Ederson e o Alisson, e o Bento, né, que foi cortado, que estava aqui no Brasil, e aí o Lucas Perry também aqui do Brasil, que foi convocado para o lugar dele, e aí sobrou aí mais um jogador da Inglaterra, que é o Gabriel Magalhães, o Danilo que está na Itália e o Nino no Fluminense. Então tem 2 jogadores nas zagas que atuam no Brasil, 4 jogadores atuando no futebol francês, 3 no futebol inglês aí, 1 no futebol italiano. Então a zaga aí é composta pelo futebol francês que não é uma referência para nós como questões de qualidade, né? A gente acaba sempre enfatizando aí o campeonato alemão, o campeonato espanhol, tem ali o Real Madrid só, e o Barcelona, às vezes o Atlético de Madrid também. Obviamente aparece de vez em quando ali um Sevilha, um Valência ou alguma outra equipe, mas o campeonato francês não tem essa base para nós, como tem o inglês, como tem o campeonato italiano, principalmente na questão defensiva, e também o futebol alemão. Então tem aí uma base de jogadores que atuam na França, na zaga brasileira. E aí o meio campo nós temos o André do Fluminense, o Bruno Magalhães do Newcastle, o Casemiro do Manchester United, o Joelinton do Newcastle também, e o Rafael Veiga do Palmeiras. Então meio campo aí, 2 jogadores que estão no Brasil e 3 que estão na Inglaterra, no grande centro do futebol nesse momento, aí 1 pelo Manchester United e 2 pelo Newcastle. Só lembrando que o Newcastle aí é considerado o time mais caro, né, do mundo na atualidade. Então traz 2 jogadores para a seleção brasileira, o Joelinton, que poucos conhecem aqui do Brasil, mas ele vem jogando na Inglaterra já há algum tempinho aí e vem se destacando. No ataque, o Antony estava convocado por questões aí particulares, questões pessoais, ele foi cortado da seleção e para o lugar dele foi chamado o Gabriel Jesus. O Gabriel Martinelli do Arsenal, assim como o Gabriel Jesus do Arsenal agora, o Richarlison do Tottenham, o Rodrigo do Real Madrid, o Neymar do Al-Hilal, 2 jogadores da Arábia Saudita, hein? Vinícius Júnior do Real Madrid, foi cortado e veio o Rafinha do Barcelona, e o Matheus Cunha do Wolverhampton da Inglaterra. Então aqui no ataque nós temos 4 jogadores que estão atuando no futebol inglês, 2 do futebol espanhol, um do Real Madrid e um do Barcelona, e o Neymar, o melhor jogador brasileiro, jogando no Al-Hilal. Então são 2 jogadores que estão atuando na Arábia Saudita, que foram convocados para a seleção brasileira. Então essa aí é a seleção do Fernando Diniz, que vai jogar essas partidas da eliminatória da Copa. São os jogadores que estão atuando aí, principalmente no futebol internacional, e que acabam tendo algum destaque. Eu não vejo problema nenhum, porque tinha um período aí, não muito distante, que os jogadores brasileiros que estavam na Europa, eles não eram titulares
nas suas equipes e eram chamados para a seleção. Hoje esses jogadores são todos titulares lá na Europa, então isso é algo que a gente tem que considerar. A titularidade desses atletas que estão sendo convocados, e para o estilo de jogo do Fernando Diniz, eu acho que ele vai conseguir colocar em prática a sua ideia, porque são jogadores que têm competência e qualidade para jogar em um time com toque de bola. Então vamos ali para a tabela das eliminatórias. Nós temos a primeira rodada, essa aqui já é a segunda que está na tela. A primeira rodada que começa amanhã, no dia 7, e tem jogos no dia 8. Amanhã às 19h30 tem Paraguai e Peru. Depois às 20 horas Colômbia e Venezuela. Argentina e Equador às 21 horas. No dia 8 nós temos Uruguai e Chile. E Brasil e Bolívia, o Brasil estreando então às 21h45 dessa próxima sexta-feira. Só destacar, são 10 equipes que disputam a eliminatória da Copa aqui sul-americana e 6 vão se classificar, né? Então, para o Brasil agora ficou realmente mamão com açúcar. A próxima Copa do Mundo, nós vamos ter 48 seleções disputando, são 16 vagas para a Europa, 9 vagas para a África, 8 vagas para a Ásia, 6 vagas para a América do Sul e para a América Central e do Norte, juntas ali, e uma vaga para a Oceania. E teve pessoas que questionaram por que 9 vagas para a África e 6 só para a América do Sul, né? Teve questionamentos nesse sentido. São 54 países que disputam aí a eliminatória na África e 49 que disputam na Ásia. Então aqui são 10 apenas, até proporcionalmente o número de vagas da América do Sul é gigantesca comparando a quantidade de países do local, tá? Então essa aqui é a primeira rodada e a segunda rodada vai acontecer na semana que vem, no dia 12/9, às 17 horas tem Bolívia e Argentina, às 18 horas tem Equador e Uruguai, às 19 horas Venezuela e Paraguai, Chile e Colômbia às 22h30 e às 23 horas da terça-feira, dia 12/9, tem Peru e Brasil. Peru e Brasil, então, disputando aí a partida na próxima terça-feira, já pela segunda rodada. A expectativa é muito grande para essa seleção brasileira, para ver como que ela vai se portar. Então, vamos aguardar na sexta-feira ou no sábado de manhãzinha, a gente faz um vídeo rápido aí, falando como foi a estreia da seleção brasileira. Então, essa foi a convocação da seleção. Esses são os jogos da primeira e da segunda rodada da Copa do Mundo, que já começa. Copa do Mundo que vai ser nos Estados Unidos, no Canadá e no México, né? Então a América do Norte toda lá vai estar sediando essa próxima Copa do Mundo. Então, esse é o programa Show de Bola do dia 6 de setembro de 2023. Para todos aí um ótimo feriado do dia 7, dia da Independência. Até mais, tchau, tchau. 7 de setembro de 2023, programa Show de Bola aqui no canal Ale Moraes Veículos da História. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos aproveitando esse feriadão aí. Então, vamos falar da Série B, Série C e D do Campeonato Brasileiro e também do Brasileiro Feminino que tem jogo hoje. Então, a equipe do Vitória está na primeira colocação com 49 pontos, Vitória da Bahia. O Guarani em segundo com 47, o Sport de Pernambuco, o Sport Recife com 46 e o Novo Horizontino com 45 pontos. São nesse momento as 4 equipes que sobem para a Série A. Porém, o Guarani está com um jogo a mais, jogou já no dia 5 contra a equipe da Chapecoense, venceu o jogo fora de casa, importante, e está ali na briga para o acesso para a Série A. O Criciúma e o Juventude estão ali na bota com 44 pontos também e podem empatar na pontuação com a equipe do Guarani, até passar dependendo também dos resultados de Sport e Novo Horizontino. Então, ontem, né, dia 6, às 21h30, tem esse jogo entre Ceará e o Londrina. Esse vídeo está sendo gravado antes, então esse resultado pode interferir aqui também em caso de vitória dessas equipes na tabela total do campeonato. O Ceará está um pouquinho para trás, não vai passar o Guarani, então tá tudo certo. Os jogos do dia 7 de setembro vai ter um jogo entre Tombense e o ABC.
Então, são os jogos que vão acontecer aí em meio a esse vídeo indo para o ar. Então, fique esperto aí, mas isso não vai alterar as 4 primeiras colocações do campeonato. Vai manter Vitória, Guarani Sport e Novo Horizontino. Então, toda quinta-feira a gente vai trazer aqui os jogos da Série B, C e D do Campeonato Brasileiro para vocês no programa, dentro do programa Show de Bola. Hoje, Vitória, Guarani Sport, Novo Horizontino e Criciúma sobem para a Série B, da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro. Estão caindo nesse momento Sampaio Corrêa, Tombense, Londrina e ABC. Já na Série C do Campeonato Brasileiro, nós já estamos na segunda fase e são 8 equipes brigando por 4 vagas. Já tivemos a primeira rodada aí no grupo B, nós temos o Brusque, o São Bernardo, o Operário e o São José. O São Bernardo conseguiu uma ótima vitória frente ao Operário, o Operário que foi o primeiro colocado geral da primeira fase, então isso é um resultado muito importante para o São Bernardo, para se manter ali vivo na briga para subir para a Série B do ano que vem. Então, Brusque, São Bernardo, Operário e São José, tivemos apenas uma rodada. Essas são as equipes do grupo B. E do grupo C nós temos o Botafogo da Paraíba, o Paysandu, Volta Redonda e o Amazonas. Lembrando que o Paysandu e o Volta Redonda empataram 1-1, o Botafogo venceu o Amazonas por 2-1 nessa primeira rodada. Então o Botafogo sai aí em vantagem, o Paysandu e o Volta Redonda continuam aí brigando, que empataram na primeira rodada, e o Brusque e o São Bernardo também estão em vantagem. Já na Série D do Campeonato Brasileiro, nós já temos as 4 equipes que subiram e vão fazer agora semifinal e final. Caxias, Ferroviário, a Ferroviária daqui de São Paulo conseguiu acesso para a Série C do ano que vem, e o Atlético Clube de Minas Gerais. Então, o Atlético Clube, o Ferroviário do Ceará, Caxias do Rio Grande do Sul e Ferroviária daqui de São Paulo são as 4 equipes que já subiram para a Série C no ano que vem e agora vão disputar aí o título. A semifinal vai acontecer, primeiro jogo amanhã, né, Caxias e Ferroviário, e ontem, né, que nós estamos gravando aqui no dia 6, no dia 6 acontece Ferroviária e Atlético Clube, quando o vídeo for para o ar. Então, você já vai saber do resultado de Ferroviária e Atlético Clube. E amanhã tem o primeiro jogo da grande final do futebol feminino entre Ferroviária, olha a Ferroviária aparecendo aqui de novo, enfrentando a equipe do Corinthians amanhã às 16h20, jogo transmitido ao vivo pela Rede Globo nesse feriadão. Então, 7 de setembro, a partida entre Ferroviária e Corinthians, o primeiro jogo da grande final. Então, esse foi o programa Show de Bola desse dia 7 de setembro, trazendo aí a Série B, C e D do Campeonato Brasileiro e também o Brasileirão Feminino. Então, toda quinta-feira eu trago informações dessas divisões do Campeonato Brasileiro. Fique ligado, forte abraço, se inscreva no canal. Tchau, tchau. Hoje, dia 8 de setembro de 2023, então tem a estreia da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. Então começa a Copa do Mundo para o Brasil hoje, às 21h45, jogo lá no estado do Pará, na cidade de Belém. O Brasil enfrentando a Bolívia, então iniciando aí a sua caminhada para a próxima Copa do Mundo, estreia do técnico Fernando Diniz, jogo interessante aí para o Fernando Diniz, vamos ver como que a seleção brasileira vai se portar. Os jogadores estão elogiando muito os treinamentos, a forma de jogo do Fernando Diniz, então vamos esperar aí uma grande partida da seleção brasileira. Ontem a Argentina estreou vencendo por 1-0 em casa a seleção do Equador, para variar, gol do Messi, e a seleção da Colômbia venceu a Venezuela por 1-0 também em casa. Então, duas favoritas aí para passar para a próxima Copa do Mundo. Estrearam com vitória, então vamos ficar de olho aí nesses jogos que vão acontecer hoje, além dos jogos do Brasil, porque eliminatória da Copa do Mundo aqui na América do Sul, Brasil e Argentina sempre já estão garantidos, mas é bom não bobear, né? Lembrando que estão tendo jogos também das eliminatórias da Eurocopa,
Estão sempre passando alguns jogos interessantes aí, principalmente à tarde, para que a gente possa acompanhar. Brasileirão não tem esse final de semana, né? A rodada está paralisada devido à data FIFA. Então, olho no jogo da seleção brasileira, programa Show de Bola agora diário aqui para você, hoje especialmente trazendo essa informação para você não perder o jogo da seleção brasileira. Copa do Mundo começando, então vamos na torcida. Só também destacando aqui ontem a equipe do Corinthians da Ferroviária que iniciaram a decisão do Brasileirão Feminino. O jogo terminou empatado e aí no final de semana vamos ter aí a grande decisão desse título Brasileirão Ferroviária e Corinthians decidindo o Brasileirão Feminino. Então, esse é o plantão aí, programa Show de Bola de sexta-feira, não tem Brasileirão, então vamos aguardar aí o jogo da seleção. Tchau, tchau, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.